Meus irmãos, minhas irmãs, na primeira leitura do livro do Reis Eliseu, que é continuação do profeta Elias, ele recebe as primícias dos pães e manda que distribua para aqueles que estão ali, dentro de um contexto onde a comunidade de Israel vivia a opressão, a exploração, a ganância. Eliseu se abre ao amor, à partilha. O que são 20 pães para 100 homens? Mas Eliseu manda confiar na misericórdia e assim manda confiar em Deus, e aqueles pães dá para todos os que estão ali presentes. Mostrando assim para nós que quando nos abrimos à dimensão do amor e da partilha, Deus abençoa com generosidade e nunca falta na nossa mesa, quando aprendemos a partilhar o pouco que temos com aqueles que não têm. Deus sempre proverá e nunca nos faltará. No Evangelho de hoje, Jesus então foi para o mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Aqui nesse Evangelho, Jesus é comparado também a um novo Moisés, que o povo seguia, aquela multidão que seguiu Moisés para o outro lado do Mar Vermelho na travessia. Moisés que libertou o povo de Israel da escravidão para a terra prometida. Mas nesta caminhada, quantas vezes o povo de Israel teve saudades do pão fácil, da época da escravidão. Nos dias de hoje não é diferente. As pessoas também gostam de pão fácil. E por isso muitas vezes se permite escravizar por diversas ideologias que prometem o pão fácil. E no Evangelho de hoje, quando Jesus fala para aquela multidão, dizendo que lá havia 5.000 homens, é bom lembrar aqui, abrir um parênteses, que naquela época não se contava as mulheres e as crianças. Portanto, quando fala aqui 5.000 homens, vamos imaginar que alguns deles estivessem lá com a sua esposa, com seus filhos. Então, na realidade, não são 5.000 pessoas, são mais do que isso. Podemos dizer até pelo menos o dobro do que aqui se coloca dentro deste contexto. E Jesus tem compaixão daquela multidão. Ora, ele põe o discípulo à prova. Então, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar para que eles possam comer? Então Jesus chama os seus discípulos, que no caso é a igreja, a se preocupar, a se comprometer com o povo de Deus. E Felipe, então, pensando na linha puramente humana, econômica, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Ou seja, a metade do salário de uma pessoa que trabalhava durante o ano. Uma moeda de prata era uma diária. Então nem isso daria para comprar pão para tanta gente. Então, pensando na lógica humana, na economia humana, em acumular, em juntar, e sempre em quantificar as coisas, então Felipe deu esta resposta. Mas André se abre a uma outra dimensão, entrando um pouco na lógica de nosso Senhor Jesus Cristo. André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas ele ainda não confia muito. Mas o que é isso para tanta gente? Ele pergunta, O que é isso para tanta gente? Não é à toa que aqui fala 5 pães e 2 peixes, somando, dá o número 7. Na Bíblia, é o total, sete representa a totalidade. Portanto, os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo têm que se abrir à totalidade do amor,
a totalidade da partilha, da preocupação para com o próximo, para com o seu irmão. E Jesus então manda que as pessoas se sentem, distribui, abençoa, dá ação de graças, entrega nas mãos de Deus e depois partilha com o povo aqueles pães. Quando Jesus faz isso e faz este milagre, é para que aquele povo também tomasse consciência de que cada um tem que abrir o seu coração ao dom do amor, ao dom da partilha, se preocupar com o mais próximo, com os necessitados, e assim construir uma nova realidade onde cada um possa contribuir para o bem comum da sociedade. Porque lá em Provérbios também nos diz, né, que se o preguiçoso não quer trabalhar, também não deve comer. Provérbios fala isso. Então, e muitas vezes nós vivemos num tempo onde as pessoas querem ganhar sem trabalhar. Muitas vezes, né, se acomodam, às vezes, as bolsas famílias, isso e aquilo que recebe do governo, e às vezes vem filho atrás de filho para poder continuar recebendo aqueles subsídios sem precisar trabalhar. Isso é uma forma de escravidão. A pessoa não se dá conta, né? E acaba dependendo a vida toda do Estado sem produzir nada. Isso não é da vontade do Senhor, não é da vontade de Deus. Por isso, nenhum sistema ideológico político vai nos salvar desta roda da ganância, do orgulho, do individualismo. Não é solução, não é solução, e não vai resolver o problema da humanidade, como nunca resolveu. Se fosse assim, a Rússia, a Tchecoslováquia, né, a Croácia e outros países que implantou na época o socialismo, hoje estaria no país das maravilhas. E muitos deles já se libertaram desse pensamento. Mas qual é a lógica de Deus? Não é por aí, porque Ele quer que cada um, por amor, por liberdade, se abra à ação do amor e da partilha. Quando Jesus foi, né, que quando no Evangelho diz, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deveria vir ao mundo, mas quando notou que estava querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Ou seja, Jesus não se deixou instrumentalizar. Queriam fazê-lo rei por causa do pão fácil, né? Nos dias de hoje não é diferente. Vamos votar em fulano ou ciclano porque nos dá o pão fácil. Esta é a mentalidade de muitos. E Jesus se rejeita a esta mentalidade, né? Ele se rejeita a esta mentalidade. Ele não se deixa instrumentalizar. Por quê? Ele quer que as pessoas o busquem por amor e que aprenda com ele, com os sinais que ele realizou, a abrir-se ao dom do amor, da partilha, mas que cada um coloque o seu dom a serviço da sociedade. Não é simplesmente querer receber, né? Todos nós podemos produzir alguma coisa, podemos dar alguma coisa, podemos fazer alguma coisa. Então, é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Por exemplo, numa comunidade, como já vi no interior, um produz laranja, outro produz batata, outro produz cenoura, nem todo mundo produz tudo. Então, eu tenho de sobra aquilo que eu produzi. Então, é natural na partilha também trocar com o vizinho. Olha, eu vou trocar cenoura por batata, e assim todos têm tudo. Na partilha, cada um vai saciando as suas necessidades. Então, isso é bonito, quando a gente ajuda o outro a crescer. Lá, por exemplo, em Itaperuna, quando estava lá na Vinhosa, nós fizemos o quê? Um projeto para ajudar aqueles, por exemplo, tinha muitas pessoas que tinham terreno em casa, às vezes eram pessoas pobres, moravam até num barraquinho de madeira, mas às vezes tinha um quintal enorme em casa. Não tinha necessidade de passar fome, de passar miséria,
né? Ou de depender simplesmente do governo. Então fizemos um pequeno projeto, conseguimos lá no centro da cidade, tinha 2 lotes, que baldio, terreno baldio, não, o terreno não era nosso, mas pedimos aos donos que nos emprestasse o terreno, limpamos, juntamos os 2 terrenos e fizemos uma horta comunitária. O que produzia naquele pequeno terreno, naquele pequeno espaço, o que produzia de legumes, verduras, era incrível. Aipim, chuchu, cebola, verduras diversas. Então, quanta coisa se produzia num pequeno espaço. Justamente para conscientizar a cada um, que cada um também pode fazer isso no seu pequeno terreno. E depois, saciar a sua fome e partilhar também com os outros. Então, é nessa linha que nós devemos trabalhar. Também partilhar o pão de cada dia é fazer com que o outro resgate a sua dignidade. Através também do mundo do trabalho. Tem coisas que nós podemos melhorar a situação sem depender de A, B ou C. Podemos melhorar a nossa vida, mas para isso precise que alguém partilhe. E nesse sentido, hoje nós temos a comunidade de Novo Airão. Então lá, uma comunidade que cresceu, uma comunidade que se desenvolveu. É claro que ainda há muitos problemas, mas veja, o padre José Malansca, que estava lá naquela comunidade, partilhou a sua sabedoria com aquele povo. Ele praticamente foi o fundador daquela cidade de Novo Airão, lá em Manaus, Amazonas. Então, quando na época da inflação as pessoas perdiam muito dinheiro, ele, o que fez? Ajudou o povo lá, a investir, por exemplo, em dólar. E com isso desenvolveu, não perdendo tanto dinheiro, conseguiu desenvolver a economia da região. E assim a comunidade cresceu, se desenvolveu um pouco mais. Muitos cresceram, muitos saíram da condição de miséria para uma condição melhor. Isso também é partilha. Quando a gente ajuda o outro a crescer, a produzir, a se desenvolver, e aqueles que se desenvolvem vai ajudar depois outros a se desenvolverem também. É dessa forma que Deus quer que nós partilhamos. Isso não é simplesmente dar, como diz a Bíblia, não é dar um pão, mas ensinar a plantar. Não é simplesmente dar o peixe, mas ensinar a pescar. Porque quando você dinamiza o outro também a fazer a sua parte, toda a sociedade ganha com isso. E todos, ao mesmo tempo, começam a ter uma melhora de vida. Não por uma imposição de cima para baixo, mas pela conscientização da abertura, do amor, da partilha, cada um partilhando os seus dons, ajudando um ao outro a crescer na comunidade. E eu termino essa nossa reflexão com essa pequena historinha, a diferença entre o céu e o inferno, que às vezes parece muito semelhante, Então, lá tinha um grupo de pessoas que tinha uma grande fartura de arroz à sua frente para saciar a sua fome. Mas para alcançar aquele arroz, eles possuíam palitos de 2 a 3 metros de comprimento. Como não conseguiam levar o palito à própria boca, diante de tanta fartura, continuavam com fome. Isso é o inferno. Por outro lado, tinha um outro grupo que também estava faminto. Diante deles também uma quantidade enorme de arroz para saciar a sua fome. É verdade que eles também não conseguiam levar o palito à própria boca. Mas ao invés disso, de levar o palito à própria boca, eles se alimentavam uns aos outros e assim saciavam a sua fome. Isso é o céu. Quando a gente partilha, quando a gente procura ajudar uns aos outros, a gente faz o céu presente no meio de nós. E quando Jesus partilhou, ele quis dizer isso, que cada um deve fazer o mesmo para que o amor reine entre nós, o céu se torne presente no meio de nós. O céu não é tanto um estado físico, mas é um estado de graça. Nós já podemos viver aqui na terra o pedacinho do céu quando nós abrimos o nosso coração ao amor, à partilha, à doação. Aprendamos isso do Senhor e com certeza renovaremos a face da terra.
É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Não precisamos esperar de A, B ou C. Cada um de nós pode fazer a nossa parte. E com o nosso testemunho, podemos, com a força da graça de Deus, mudar a face da terra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.